E aí, Diogo Wick aqui para mais um vídeo da Fit Nerds e continuando o que eu já havia começado a falar no vídeo anterior, falando sobre a divisão de treino em membros superiores e inferiores, que é a que eu estou fazendo atualmente. Nesse aqui eu vou compartilhar com você o que eu estou fazendo no meu treino de membros inferiores e aqui eu também vou explicar como que é a execução de alguns dos exercícios, falar por que eu selecionei alguns deles, a sequência, você vai entender um pouquinho da lógica porque eu escolhi cada um desses movimentos, a faixa de repetições que eu estou fazendo, tá? Já vou reiterando aqui que é muito importante, não é para você fazer exatamente o treino que eu estou fazendo aqui, é mais para você compreender essa racional, essa lógica por trás do treinamento, tá bom? Não é uma recomendação de treino para ninguém sair copiando. Então, já dito isso, bora pro treino. Para começar o treino, eu gosto de fazer essa organização aqui de um circuito que eu vou fazer alguns exercícios em sequência, que não tem tanta interferência assim entre um e outro, com uma intensidade relativamente baixa. Eu gosto de começar fazendo isso porque grande parte do dia, se você passa sentado, o seu corpo não está tão preparado assim para receber uma carga tão grande, principalmente a região da coluna. É importante você preparar bem as articulações e outros tecidos para você conseguir receber bem a sobrecarga que você vai impor no treino. Para começar aqui, vou fazer uma flexão de joelhos utilizando a bola suíça e logo em sequência fazer uma variação de prancha também utilizando a bola. Vamos então agora deitar aqui. Apoio os pés aqui em cima, elevo o meu quadril. Eu vou fazer um movimento relativamente rápido aqui, nesse exercício, porque a maior parte das fibras musculares dos posteriores de coxa é do tipo 2, que tem a capacidade de contrair mais rápido, tá? E aí eu estou treinando essa especificidade aí da musculatura, que é muito importante para frear o movimento de extensão do joelho, tá? Que acontece quando você está correndo ou você vai dar um chute, por exemplo, se você pratica alguma modalidade. Tá bom? Nada muito próximo da falha ainda na primeira série. Logo em sequência eu vou fazer uma prancha aqui. Agora para fazer essa prancha, eu vou apoiar as minhas mãos bem aqui nessa linha do diâmetro da bola, tá? Tentando não colocar a mão muito para baixo ou muito para cima aqui, mas nesse diâmetro. Vou procurar manter os meus braços, posso até tirar o colchonete aqui de baixo. Vou manter os braços na vertical e aí eu retiro uma das pernas, volto, retiro a outra perna e volto. Aqui é um exercício bem interessante para estabilização tanto da coluna, do quadril, né, e dos membros superiores também. Fica bem difícil de falar. E aí é bem importante você ter controle ao fazer esse exercício, que vai ajudar você a criar mais estabilidade nessas regiões. Agora o terceiro exercício vai ser uma prancha lateral modificada, em que eu vou fazer a abdução do quadril, esse movimento de subir e descer a perna. Aqui a gente vai trabalhar não só essa estabilização da região lombar, do quadrado lombar, para evitar que a coluna dobre para o lado, mas também um pouquinho dos oblíquos. A estabilização do ombro continua aqui para me sustentar nessa posição. E aí a gente vai ter um trabalho isométrico sem movimento da musculatura do glúteo médio da perna que vai ficar apoiada no chão e um trabalho ativo do glúteo médio da perna que está em cima. Se ficou muita informação, eu vou mencionando enquanto for executando, tá? Então aqui estou estabilizando, tá? A minha coluna na região lombar tem que contrair para eu não descer o quadril. Então estou nessa posição. Meu glúteo médio aqui da minha perna direita está ativo para eu conseguir sustentar essa posição. E agora com a perna esquerda eu vou abduzir o quadril. Aí depois troca o lado. E agora aproveitando que eu estou aqui no colchonete, eu vou trabalhar um pouquinho de mobilidade junto, nada muito extensivo, mas para principalmente conseguir liberar esses ângulos de movimento da minha coluna e do quadril. Tá? É uma sequência um pouquinho grande, então presta bastante atenção. O primeiro deles vai ser para a coluna, fazer um pouquinho dessa extensão, simplesmente segurar um pouco aqui nessa posição, respirar, relaxar bem a parede abdominal, descer aqui, vou subir nessa posição de prancha, começo a andar com as mãos para trás, tento alcançar o calcanhar lá no chão, seguro também um pouquinho essa posição, volto aqui, vou apoiar uma perna na frente, tá? Procuro contrair o meu glúteo direito para jogar o meu joelho que está apoiado no chão um pouquinho mais para trás, acentuar esse alongamento da minha musculatura dos flexores de quadril. Também posso maximizar isso levantando o braço direito e inclinando o tronco para o lado esquerdo. E volta.
Troca o lado. E volta. Repito isso 3 vezes. E agora, para falar desse último exercício dessa fase preparatória de aquecimento, se você ainda não viu o vídeo em que eu falo sobre o stiff unilateral, os benefícios desse exercício, vou deixar o card aqui em cima, tenha certeza de assistir que é muito importante, tá? Mas basicamente eu vou adicionar esse componente grande de instabilidade que vai me forçar a desenvolver mais essa capacidade de conseguir me equilibrar, desenvolvendo a minha capacidade de propriocepção, essa noção do meu corpo no espaço. Para esse exercício eu gosto de fazê-lo descalço. Se você treinar numa academia em que não é permitido você retirar o calçado, por favor faça de tênis. Como eu tenho um pé mais chato, eu gosto de fazer o exercício nessa condição porque eu consigo perceber um pouco mais essa pressão do solo em contato com o meu pé, tá bom? Então vamos lá, vou utilizar um kettlebell como carga adicional. Estou segurando com as 2 mãos, faço bem controlado o movimento. Volto. E aí depois de subir, eu gosto de adicionar uma flexão plantar para reduzir ainda mais essa minha base e ativar um pouco a musculatura da panturrilha. Procuro fazer todos os momentos com bastante controle. E aí eu lembrei de um comentário bem interessante que teve em uma das lives, que normalmente eu estou fazendo nos finais de semana, enquanto eu treino, respondendo perguntas aí de vocês. Lembra de ativar as notificações para você também ficar por dentro dessas lives que acontecem ou sábado ou domingo, no dia que eu estiver treinando, tá? E aí me comentaram assim, mas será que fazer isso daí não vai deixar o treino muito longo? Não, e na verdade ele vai adicionar, claro, um tempo para você fazer essas séries. Você já está trabalhando bem essas musculaturas, né, que você vai precisar nos exercícios principais aí. E aí eu mencionei sobre o objetivo que eu tenho aqui ao treinar e essa programação que eu estou fazendo do meu treinamento. Na divisão de membros superiores e inferiores, eu escolhi fazer numa frequência mais elevada. Então estou treinando membros inferiores 3 vezes na semana. Para eu conseguir fazer isso, não adianta eu fazer muitas séries, um volume muito grande com bastante intensidade, exercícios como agachamento, afundo, stiff. Porque se eu tentar fazer isso 3 vezes na semana, eu vou ter uma fadiga muito grande e aí essa relação entre estímulo de hipertrofia e a fadiga não vai ser muito boa. Eu vou ter uma fadiga muito elevada, o que vai acabar prejudicando os meus resultados. Por isso que eu consegui aliar, né, todos esses aspectos, tanto de saúde, para evitar que eu tenha qualquer tipo de lesão e conseguir continuar progredindo numa frequência mais alta de treino. Então eu resolvi colocar esses exercícios no começo, ficando aquém, né, da minha intensidade máxima, para conseguir executar bem os exercícios principais do treinamento, tá bom? Vamos lá então, aquecer o agachamento, né? Você pode perceber que aqui não está numa altura tão ideal assim para agachar, mas é o ponto mais elevado que dá para apoiar a barra. Seria mais interessante tê-la um pouquinho mais alto. Lembra sempre de quando você for fazer o agachamento, não deixá-la muito alto, a ponto de você ter que ficar na pontinha do pé para tentar guardar a barra, tá bom? Então é melhor que você erre um pouquinho para baixo do que errar para cima e ter o risco de não conseguir guardar o peso depois. Vamos lá então. Lembrando que aqui agora eu ainda estou numa fase de aquecimento, um aquecimento mais específico para o agachamento, em que eu vou progressivamente aumentando a carga, né? O número de repetições não vai ser muito elevado hoje, mas eu não vou começar logo fazendo muito próximo da falha, tá? Até para minhas articulações também ficarem bem preparadas para conseguir fazer o exercício com mais carga e eu diminuir a chance de me machucar, tá bom? Agora eu sei que muita gente tem essa dúvida sobre a distância dos pés ao fazer o agachamento. Você pode ter reparado que os meus pés ficam relativamente próximos, né? Quase que nessa largura mesmo do quadril, nem um pouquinho a mais, porque para mim é a opção que eu encontrei ser mais confortável para conseguir fazer o exercício. Em relação à ativação muscular, você não vai ter grandes diferenças mudando essa condição, né? O afastamento dos pés ou direcionamento da ponta dos pés, não vai ter quase que nenhum benefício adicional você fazer essa pequena alteração. Então, o mais recomendado aqui é que seja uma distância autorregulada, da qual você sinta mais confortável, que você consiga desempenhar melhor.
beleza? E agora, depois do agachamento, que eu fui progressivamente aumentando a carga, a minha coluna já está relativamente aquecida, então não vou precisar fazer essa parte do aquecimento para fazer o stiff com mais carga. Se você sentir alguma insegurança antes de fazer essa troca de exercícios, por exemplo, na sua ficha de treinamento, aí você pode fazer uma série um pouco mais leve e aí depois sim fazer as cargas para valer, tá bom? Então vamos lá. Esse exercício aqui vai trabalhar mais os posteriores de coxa e o glúteo, né? Me ajeito aqui. Você pode reparar que na velocidade de execução que eu faço os exercícios, normalmente estou tentando fazer a fase concêntrica com um pouco mais de velocidade, tá? Mesmo que não seja absurdamente explosivo, estou tentando fazer com o máximo de velocidade com o maior controle que eu consigo, tanto no agachamento quanto no stiff. Aqui eu estou buscando fazer com mais potência, né? Que é essa multiplicação da força vezes a velocidade para conseguir transferir melhor para outras atividades esportivas. Tá bom? Antes de continuar o treino, se você estiver curtindo esse vídeo, se lembra de clicar em gostei aqui embaixo, porque assim o YouTube entende que esse aqui é um vídeo legal e recomenda que outras pessoas assistam. Assim você ajuda elas e o canal a crescerem também. Vamos agora falar sobre o agachamento búlgaro. Bom, estou aqui com os kettlebells, lembrando que kettlebell é só um peso aqui que você estiver utilizando, pode pegar qualquer incremento de carga aqui para fazer esse exercício. Apoio a perna lá atrás para retirar a contribuição dela na subida, né, do exercício, e vou focar o meu peso todo na perna da frente. Tá? Estabilizei bem aqui, subi. Só uma observação, se você ainda não viu as informações sobre o agachamento búlgaro e a opinião que eu dou do porquê eu acredito que esse aqui é um dos melhores exercícios para membros inferiores, clica no card aqui em cima, porque você vai ver essa explicação bem extensa falando dos benefícios desse exercício e como executá-lo corretamente. E alternando para conseguir economizar mais tempo, né, deixar esse treino mais eficiente em relação ao tempo que ele vai tomar, em relação à duração, no intervalo do agachamento búlgaro, eu só desço aqui e vou fazer o abdominal rodinha, tá? As dicas de execução dele também vão estar no card aqui em cima, no vídeo que eu fiz sobre esse exercício. E um bom jeito de você conseguir economizar tempo na escolha dos exercícios é pegar alguns que não tem tanta interferência assim na execução. Tá? Aqui, como o tronco vai ficar mais vertical, não tem uma demanda tão grande assim por essa estabilização do abdômen. Aí eu consigo trabalhar ele mais ativamente no rodinha. Claro que quem é iniciante, não tem um desenvolvimento muito bom dessa musculatura aqui, pode ser que ela sofra bastante dessa interação, tá? Mas conforme você vai avançando mais, não deve ser um problema para você executar esses exercícios um em sequência do outro, beleza? Repara que eu fico um pouquinho mais de tempo aqui embaixo, que é o ponto em que tem mais tensão. E aí, para subir, eu busco arredondar a minha coluna, tá? Não fazer tanta força com a musculatura flexora do quadril e nem a extensora dos ombros, né? A musculatura do grande dorsal e o tríceps. E agora para o último exercício, a gente vai fortalecer as panturrilhas. Aqui eu selecionei fazer com um step, né? E eu estou usando apenas um kettlebell, porque dessa maneira eu vou treinar unilateralmente, fazendo uma panturrilha de cada vez. Então eu vou ter que superar o meu peso, mais esse peso do kettlebell, para cada uma das pernas. Assim eu não preciso de um incremento de carga tão elevado para fazer esse exercício. Então vamos dar uma olhada aqui embaixo como é que estamos, né? Tem um kettlebell ali do outro lado, para evitar que o step eleve na outra extremidade. E aqui vou começar o exercício, tá? Estou aqui do lado do espaldar para conseguir me equilibrar. Aqui eu gosto de alongar bem a musculatura, faço um breve momento de pausa aqui embaixo, para só então fazer essa fase concêntrica e subir. Freio bem aqui na descida.
Quando chego aqui embaixo, continuo pausando e depois sobe. Isso aqui eu acho muito interessante porque o tendão de Aquiles, né, que fica aqui logo depois da panturrilha, ele tem uma capacidade de restituição elástica muito grande. É como se fosse uma mola que consegue quicar muito, né? E se você faz essa transição dessa fase da descida para a subida muito rápido, grande parte da força vai ser executada por essa estrutura tendinosa, não vai ser tanto a sua musculatura que estará treinando, tá? Por isso que eu gosto de pausar nessa fase final aqui excêntrica para começar a nova fase concêntrica. Agora tá queimando bastante. Peraí. Já era. Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desse treino. Só relembrando que o próximo vídeo vai ser sobre o meu treino de membros superiores, em que eu vou treinar todas as musculaturas do membro superior em apenas uma sessão. Vai ficar muito legal, então se inscreva no canal ativando o sininho para você não perder esse vídeo. Só relembrando, tem informações muito importantes também lá na descrição, inclusive as de contato se você quiser trabalhar comigo através da consultoria online ou do personal trainer online. Aqui ao lado deve estar aparecendo algum outro vídeo para você ver logo em sequência e aprender muito mais sobre treinamento. Eu vou ficando por aqui e valeu!